Olá, amigo, este é o seu programa de todas as semanas, o programa Grande Momento que anuncia Jesus Cristo como o único caminho para a reconciliação do homem com Deus. Hoje vamos falar sobre a pessoa de Deus ainda e vamos responder uma pergunta, uma indagação importante, e queremos responder isso baseados na palavra de Deus. Será que Deus se comunica conosco? Será que Deus fala conosco? Deus já falou a você, amigo telespectador? E se falou, de que maneira Deus falou? E de que maneira Deus pode se comunicar e falar conosco? Este é o tema do nosso programa de hoje. E eu peço a Deus que, através destes 30 minutos de programa, Deus, de fato, concretamente, possa falar ao seu coração. Até já, nós voltamos daqui a alguns instantes. Quem é Deus? Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Deus é todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência. Deus é longânimo e cheio de bondade e verdade. Um ser tão extraordinário e grandioso como é Deus, poderia se comunicar com os homens? Deus pode falar ao homem? O que diz a Bíblia sobre esta questão? Você acredita em Deus? Acredito. Você acha que Deus pode falar com o homem? Não, isso aí eu não acredito, não. Eu acredito em Deus, mas que ele possa falar com o homem, não. Acredito. Você acha que Deus pode falar com o homem? Pode. De que forma Deus pode falar com o homem? A senhora acredita em Deus? Demais. A senhora acha que Deus pode falar com o homem? Pode. De que forma? Pela fé. Acredito. Acha que Deus pode falar com você? Pode. De que forma? Aí eu não sei, agora estou apressado. Depois eu falo. Você acredita em Deus? Acredito. Acha que Deus pode falar com o homem? Acredito que porque isso está escrito na Bíblia e onde você olhar pela natureza você vê Deus, né? Você compreende o que é Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Você acha que Deus pode falar com o homem? Pode. Já falou com você? Não. Você acredita em Deus? Acredito. Você acha que Deus pode falar com o homem? Pode. Se De ele que forma Deus pode falar com o homem? Através de quê? da fé, Você já falou com Deus? Deus já falou a você alguma vez? não tive essa oportunidade. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá. Você precisa estar preparado. Temos hoje no nosso programa essa questão a ser respondida e vamos respondê-la baseados e fundamentados na palavra de Deus. Eu dirijo esta pergunta ao pastor Josafá, perguntando: pastor, será que Deus fala conosco mesmo? Bom, Manuel, bom dia, queridos. Sem dúvida, Deus fala conosco, tem falado. Agora, eu não sei se você, telespectador, percebe a importância disto. Porque quem somos nós? Quem somos nós para perscrutar a Deus? Quem somos nós? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Deus não tem obrigação nenhuma de se revelar, de falar. Veja o que diz Jó, capítulo 11, verso 7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Veja, porventura desvendarás os enigmas de Deus? Quem somos nós? No entanto, por sua graça, misericórdia, amor, Deus tem se revelado, Manuel, a nós. Deus fala conosco. É verdade, pastor. Agora, apesar de tudo isso, eu sei que muitas pessoas, pastor,
dizem assim: eu não creio porque Deus nunca falou, nunca ouvi a voz de Deus. Outros ficam até em dúvida, mas os crentes verdadeiros, os cristãos verdadeiros, fazem essa afirmação que o senhor fez. Deus de fato fala conosco. Então eu quero perguntar, pensando nessa questão, de que forma Deus nos fala? De que maneira? Bom, de diversas formas. Mas nós poderíamos começar falando pela natureza. Deus fala através da natureza. Na verdade, o Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, há um sermão. É como se a natureza estivesse proclamando alto, bom som, que Deus é real, que Deus nos ama. A natureza fala dos atributos de Deus. Aliás, em Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20, nós vemos como a natureza é uma proclamadora mesmo das virtudes de Deus, a ponto do homem se tornar indesculpável. Veja, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. De modo que Deus tem falado através da natureza, tem proclamado as suas virtudes. No entanto, os homens têm tapado os seus ouvidos, feito os seus ouvidos de mercador e não têm percebido o discurso da natureza que tem proclamado as virtudes de Deus. Pastor, quando nós nos comunicamos com as pessoas, nós usamos não só gestos, mas especialmente usamos palavras. Então eu pergunto: Deus pode nos falar através de palavras? É possível isso? Bom, sem dúvida. Deus teve um capricho, na sua misericórdia e graça, de nos conceder a sua palavra escrita, usando homens santos que foram inspirados por Ele mesmo, pelo seu Espírito, de modo que Ele nos deixasse um legado extraordinário, que é a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 20 e 21, nós lemos assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus falou e fala conosco através da sua bendita palavra, um tesouro inestimável, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor, muitas pessoas questionam essa afirmação de que a Bíblia de fato é inerrante, é a verdade, é a palavra de Deus, e raciocinam da seguinte maneira: a Bíblia é um livro, não é verdade? E se é um livro, foi escrito por homens que têm suas falhas, têm seus interesses. Então assim eles dizem: será que de fato a Bíblia é a palavra de Deus? O que nós podemos dizer com respeito a esta palavra que nós dizemos que é a palavra de Deus? Muito bem, Manuel. Algumas características são extremamente importantes para ressaltar a genuinidade, a especialidade deste livro. A primeira coisa é a sua harmonia, a harmonia dos seus escritos. Veja, são 66 livros, mais de 40 autores. Muitos deles não se conheceram, viveram distâncias milenares em termos de anos de existência. No entanto, eles escreveram e você pode perceber uma harmonia preciosa nos seus escritos como um só autor, como de fato é o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira característica que faz desse livro muito especial é esta: mais de 40 autores, no entanto, escreveram com uma harmonia
preciosa, não se contradizendo em absoluto um ao outro. Por quê? Na verdade, eles estavam apenas sendo instrumentos inspirados por Deus. Mas a outra coisa extraordinária é a inerrância da palavra, desta palavra de Deus. Uma palavra milenar. No entanto, ninguém ainda conseguiu encontrar um erro ou algum defeito que pudesse comprometer este livro. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, nós lemos assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, e é por isso que ela é inerrante, infalível palavra de Deus. Isto é precioso. E que dizer dos cumprimentos de profecia? Quer dizer, profecias que foram proferidas 750 anos antes de Cristo, foram cumpridas literalmente na manifestação do Senhor Jesus. Minúcias, coisas assim minuciosas, mas foram cumpridas à risca. Até hoje, todas as profecias bíblicas têm sido cumpridas à risca. De modo que isto é um atestado poderoso de credibilidade neste livro sagrado. As profecias têm se cumprido, todas. É uma palavra infalível, inspirada por Deus. E por último, o que eu acho maravilhoso, Manuel, é o poder deste livro extraordinário de mudar vidas, de transformar vidas. Eu gosto daquela palavra do salmista no capítulo 19, este salmo precioso, o Salmo 19, ele diz assim no verso 7 e 8, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E esta palavra transforma vidas, tem mudado vidas. Eu sei de testemunhos de Bíblias que no presídio fizeram uma verdadeira revolução. Homens criminosos, irrecuperáveis diante da sociedade, sob o impacto poderoso das Escrituras, foram completamente transformados. Ébrios, viciados, pessoas que estavam completamente arrasadas, sem esperança alguma de seu erguimento moral ou espiritual, foram transformados completamente pelo poder desta palavra extraordinária, a palavra de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, nós lemos assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. De modo que está aí, a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Deus está falando pela sua palavra. Perdem aqueles que desprezam este livro santo. Pastor, então nós vimos que Deus pode nos falar através da criação, através da sua própria palavra, mas eu perguntaria, qual seria a forma mais extraordinária, a revelação mais gloriosa e tremenda que Deus fez diretamente ao homem? Qual seria a maior comunicação, a forma melhor que Deus escolheu para nos falar? Sem dúvida, Manuel, aqui está na Epístola aos Hebreus esta palavra extraordinária que eu quero chamar a atenção de todos. Hebreus capítulo 1, lemos assim do verso 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Deus nos últimos dias nos falou a respeito do seu Filho, ou nos falou em seu Filho, através do seu Filho, de modo que a manifestação do Senhor Jesus, sem dúvida alguma, foi a manifestação maior de todas. Veja o que diz aqui em João, no capítulo 1, nós lemos assim, João 1, começa no primeiro verso, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois do verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Que revelação extraordinária! Deus falou-nos, manifestando-se pessoalmente, em carne, na pessoa augusta e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, para encerrar essa nossa conversa, qual seria o propósito de Deus em se revelar a nós, em nos falar? Qual seria o seu propósito? Sem dúvida alguma, o propósito é a salvação do seu povo, de um povo que ele escolheu desde a fundação do mundo e determinou salvar desde a fundação do mundo. Deus veio em Cristo Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido, como disse o Senhor Jesus. É por isso que ele tem falado, continua a falar, através da natureza, através da sua palavra e através da pessoa augusta e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, pastor. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Querido, se Jesus é a manifestação maior do amor de Deus, buscando o homem, então é imprescindível que você conheça Jesus. Quem é Jesus para você? O que você pensa a respeito do Senhor Jesus Cristo? Algumas pessoas pensam que ele é o fundador do cristianismo, nada mais, uma figura luminosa, importante da história, mas a palavra de Deus nos fala a respeito do Senhor Jesus de um modo muito especial. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que ele é Deus, homem. Você não pode de forma alguma ter qualquer compreensão a respeito do Senhor Jesus se não tiver absolutamente certo de que ele é Deus, homem, Deus encarnado. A Bíblia nos ensina isso. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 9, nós lemos assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É muito importante você, portanto, crer que o Senhor Jesus Cristo era absolutamente Deus, absolutamente homem. É extremamente importante. Ele não nasceu como os demais. Ele não teve um pai terreno. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus do ventre de uma virgem. Ente santo, divino. Era assim que era Jesus. É assim que é Jesus, Deus homem. A segunda coisa importante é que ele é o Cordeiro perfeito. Você se lembra do que diz a palavra de Deus lá em Isaías? Muito bem, Deus o fez enfermar. João Batista, quando o anunciou formalmente às multidões, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro sem mancha, é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que deveria ser sacrificado no lugar do seu povo. Foi assim, de fato, que ele fez. Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, diz a palavra. Ele recebeu sobre si os nossos pecados.
e derramou seu sangue divino, inocente, para a remissão dos pecadores. Remissão dos pecadores. Isto é maravilhoso. Você que é pecador pode encontrar, pela graça de Deus, perdão completo e total para os seus pecados, remissão para todos os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por último, é importante você reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar, o único que pode de fato remir os seus pecados. A palavra de Deus nos diz em Atos, no capítulo 4, verso 12, o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Seja onde for, na Conchinchina, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia, na Romênia, onde for neste mundo, só há um meio para que o homem seja resgatado da sua vã maneira de viver, da escravidão do pecado, salvo, retirado das trevas e da negridão dos pecados. Só há uma maneira, através de Jesus Cristo e seu sangue derramado ali na cruz. É assim que você crê em Jesus? Se não, você precisa hoje reformular a sua fé. Você precisa reconhecê-lo como Deus homem, reconhecê-lo como o Cordeiro de Deus, reconhecê-lo como o único caminho que pode te levar a Deus. Vamos curvar nossa fronte e vamos buscar a Deus em oração. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. E oro para que, pelo Teu Espírito Santo, possas trazer verdadeiro arrependimento, fé ao coração destes que estão nos assistindo. Ah, Senhor, tem misericórdia e faz que possam reconhecer em Jesus Cristo o Teu Cordeiro amado, o único que pode, pelo Seu sangue derramado na cruz, trazer remissão para os nossos pecados e reconciliação contigo mesmo. Em nome dele, nosso Salvador vivo. Amém. Ao Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja o meu louvor. Ao Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja, a Trindade excelsa seja, a Trindade excelsa seja o meu louvor. Este foi, amigo telespectador, o nosso programa de hoje, o programa Grande Momento. Como você viu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a revelação do Senhor para a nossa vida. Ele se fez carne para perdoar os nossos pecados, carregar na cruz do Calvário esses nossos pecados e nos remir e nos perdoar todas as nossas iniquidades. Deus fale ao seu coração, amigo telespectador. Na próxima semana estaremos voltando, pela graça de Deus, pela sua providência,
para falar agora sobre o homem. Quem é o homem? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? Por que é que eu existo? Bem, nós vamos responder a estas perguntas baseadas na palavra de Deus na próxima semana. Deus abençoe. Até lá.